começar o nosso papo, então, tá, pessoal? Falando de associação de resistores. Mas antes eu vou retomar um pouquinho o que a gente vinha falando. Eu estou gravando, tá? Também isso, tá? Eu estou gravando a videoaula para postar ainda hoje, mais tardar, no fim da tarde, essa aula vai estar postada para vocês, tá? É o tempo de eu editar e postar. Eu tenho aula no terceiro ano, depois botar as fotos da aula também. Vou lembrar também, reforçar que eu vou estar fotografando os quadros, já vou estar postando direto aqui no grupo de vocês. Depois eu coloco as fotos do quadro ou dos quadros também aí no material de vocês, tá? Bom, a ideia, pessoal, a gente está falando de eletrodinâmica, né? Quando a gente fala de elerodinâmica, a gente está falando de carga elétrica em movimento ordenado. E o movimento ordenado das cargas só acontece porque elas têm um estímulo. E o que estimula essas cargas a se movimentarem, bom dia, Pedro, a se movimentarem de uma forma ordenada? É a chamada diferença de potencial. É que nem eu pegar essa caneta aqui, eu tenho um potencial gravitacional quando ela está aqui, se eu abandoná-la, ela vai cair, porque ela vai ir para um potencial mais baixo. Sempre de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Ela sempre tenta perder o potencial. Né? O potencial é quando a estrutura está fora da sua condição natural. Então, tem um potencial gravitacional, que é mais perceptível, e tem um potencial elétrico, que a gente não percebe tanto, porque não enxerga a carga elétrica. A gente pode perceber colocando o dedo em tomada e levando choque, não faça isso. Veja lá, então eu tenho uma diferença de potencial que eu vou representar por V ou por U, lembra? Pode ser DDP também, lembra que é essa confusão toda aí que se estabelece? Enfim, então VU, DDP, tensão, voltagem, tudo é diferença de potencial. A gente vai usar esses nomes mais frequentemente, tá? E eu vou ter resistores. O que são resistores para nós? São dispositivos que pegam a energia elétrica e a transformam em calor. A gente falou do resistor do chuveiro, lembra? Já tem um videozinho numa aula que a gente apresentou, não sei se foi a última ou a penúltima, para falar da potência do chuveiro, para aquecer a água. A gente tem resistência nas estufas elétricas, a gente tem resistência nos chapinhas, o que estiver transformando a energia elétrica em calor é um resistor, desculpa. E esse resistor tem uma resistência. A resistência é uma característica do resistor. Essa resistência vai nos indicar a dificuldade maior ou menor para a carga elétrica passar. Daí nós falamos das leis de Ohm, nós vimos que a resistência do resistor depende do material que constitui esse resistor, uma característica chamada de resistividade, depende do comprimento, quanto mais comprida a resistência, o resistor, maior é a resistência desse material. Depende também da área, da secção reta. Então, se eu tenho um fio cilíndrico, né, pode ter uma área maior, uma área menor. Quanto maior a área, menor é a resistência, mais fácil para os portadores de carga passarem por lá. Bom dia, Valentina. Bom dia, Gabriele. Então, pessoal, eu estou falando contigo de resistores que eu vou representar aqui por R1, R2, R3, e um gerador que tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, então, é que vai estimular os portadores de carga a se movimentarem. Sempre que a gente tiver essa representação aqui, duas barrinhas paralelas, a mais larga sempre indica o potencial alto, positivo. A mais estreita, o potencial baixo, negativo. Uma vez que há essa diferença de potencial ligada por condutores, tá, com ou sem resistores, a tendência dos portadores de carga se movimentarem. E eles vão se movimentar de onde para onde? Os nossos portadores de carga em eletricidade podem ser os íons ou os elétrons. Eu disse para vocês, quando a gente começou a estudar eletrodinâmica, que a corrente iônica é trabalhada na química, né? Enquanto que a corrente eletrônica, aquela que trata dos elétrons, é trabalhada aqui na física em eletricidade, em eletrodinâmica, que a gente está trabalhando juntos. Então, aqui o nosso papo são os elétrons. Eu tenho um condutor aqui, então os elétrons têm carga negativa, né? E eles são atraídos pela carga positiva. Então, aqui eu tenho um potencial baixo, aqui eu tenho um potencial alto. Os elétrons livres que se encontram aqui vão tender a vir do potencial baixo para o potencial alto, do menos para o mais. O elétron gosta de mais, de positivo, certo? Bom, mas como os elétrons vão fazer esse movimento, lembra, eu vou ter uma diferença de potencial, essa diferença de potencial se percebe ao longo de todo esse circuito. Eu vou ter carga elétrica se movimentando daqui para cá, mas a corrente elétrica sempre é representada, lembra que a corrente elétrica é um movimento
ordenada de cargas elétricas, sempre é ordenada do maior potencial para o menor potencial de forma convencional. Então, eu vou ter uma corrente elétrica que vai partir daqui, ó, eu vou chamar esse I de I total, tá? IT, corrente elétrica total. Tá? Essa corrente elétrica vai chegar aqui, ó, e ela não vai ter caminho para dividir, ela vai seguir o mesmo caminho. Então, ela vai passar por aqui, nesse resistor que eu chamei de R1, ela não tem outro lugar para ir senão para cá, então aqui vai passar a corrente no resistor R2, e ela vai passar aqui no R3 e vai voltar aqui para o potencial baixo. Então, eu tenho aqui, ó, a corrente elétrica nesse sentido, no sentido horário, nesse meu desenho, certo? E o que vai acontecer numa associação em série? O que define que a associação é em série? A corrente elétrica que passa em cada um dos resistores é a mesma. Então, eu vou ter corrente igual em todos os R, em todos os resistores, certo? Em todos os resistores eu vou ter a mesma corrente. Mas aí, o que vai acontecer, pessoal? Essa diferença de potencial que a gente tem aqui, essa diferença de potencial, é o que vai estimular as cargas a se movimentarem. Acontece que o resistor vai pegar essa diferença de potencial que está vinculada à energia que eu tenho para dar para cada carga. Parte dessa energia, esse resistor R1 vai ficar. Então, ele vai ficar com uma parte do V total. Então, aqui eu tenho um V, que vai ser o V total, tá? Ou U total, que seja a diferença de potencial elétrico. Então, aqui eu vou ficar com um V1. Uma parte do V vai ficar aqui. Continua com diferença de potencial para cá. Uma parte dessa diferença de potencial vai ficar para cá. E a outra parte vai ficar para cá. Então, o que vai acontecer na associação em série? Ela divide a diferença de potencial. V, U, tensão, voltagem. Bom, é isso que vai fazer essa associação em série. Onde é que nós temos essa associação em série no dia a dia? Difícil da gente visualizá-la. Mas se tu pegar um celular e olhar o circuito do celular, não precisa abrir o celular para enxergar, né? Mas botar na internet vai ter um circuito, uma chapinha de circuito impresso. Alguns componentes desse teu celular vão estar dispostos numa associação em série, certo? E aí vão ter essa característica. Normalmente a gente encontra isso em circuitos elétricos, tá? Na parte interna de aparelhos, dispositivos, televisores, computadores, celulares, ventiladores. Em geral, em qualquer estrutura eletroeletrônica vai ter circuitos, uma parte desse circuito vai ser uma associação em série. Mas onde é mais visual isso aí, pessoal, é numa associação de lâmpadas de Natal. O que acontece nessa associação em série? Se eu tenho, por exemplo, ao invés de resistores, se eu tiver lâmpadas, tá? Nós vamos tratar essa associação de resistores, vamos parar de pensar no resistor agora como aquilo que transforma a energia elétrica apenas em calor. Nós vamos tratar o resistor como se fosse uma lâmpada, uma televisão, um computador, um celular, qualquer aparelho, dispositivo que transforme a energia elétrica em calor ou qualquer outra forma de energia. Luz, som, vento, enfim, qualquer outra forma de energia, tá? Isso momentaneamente, depois a gente vai tratar mais especificamente esses dispositivos. Bom, então o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui aquela redezinha de Natal, 1, 2, 3 lâmpadas ligadas, certo? Há uma diferença de potencial aqui, eu liguei na tomada, há uma diferença de potencial, certo? Bom, se há uma diferença de potencial para essa lâmpada, e há, porque tu veja aqui, ó, nessa extremidade ela está ligada ao mais. Essa extremidade aqui está ligada ao menos. Então há uma diferença de potencial, vai passar corrente por aqui. Da mesma forma aqui, ó, essa extremidade está ligada mais próxima do mais, essa aqui do menos. Então há uma diferença de potencial. Esta aqui para o mais, esta aqui para o menos. Há uma diferença de potencial. O que acontece se uma lampadinha queimar aqui? Se essa lâmpada queimar,
Até aqui, ó, eu vou ter um potencial positivo. Até aqui só. Certo? Como isso aqui é um dispositivo, se ele está queimado, não está passando corrente por ele. Se não passar corrente por ele, não está passando porque só tem positivo até aqui. E até aqui, ó, só tem negativo. Então não vai existir diferença de potencial. Nenhuma das lâmpadas, nenhum dos resistores vai funcionar. Então isso é um problema da associação em série. Um queima ou desliga, todos desligam. Se desligar um, desliga todos. Tá? Desligou um, desligou todos. Isso é um problema para a gente. Bom, quando queima uma redezinha de Natal desse tipo, né, uma associação em série, é difícil a gente identificar qual é a lâmpada que queimou, porque toda aquela partezinha da rede fica desligada. Então eu tenho soluções para isso. A melhor delas é pegar aquilo, jogar fora e comprar outra, porque em geral aquilo ali é bem barato, né? Mas eu teria que testar lâmpada por lâmpada para ver qual é aquela que está queimada. Tá? Agora, o que nós temos de relevante nesse estudo aqui? Eu vou fotografar aqui para mandar esse quadro aqui para vocês e vou trabalhar com ele já numa próxima página, tá? Então, tá aqui, vou chamar ele de quadro 1. E está chegando aí no grupo de vocês aqui, 2A, H e 3DH. Bom, vou pensar o seguinte aqui com vocês, tá? Vou supor que eu tenha aqui o resistor 1 com uma resistência de 10 ohms, o resistor 2 com uma resistência de 20 ohms, o resistor 3 com uma resistência de 30 ohms, e a nossa diferença de potencial, o nosso gerador aqui com 120 volts. Eu tenho uma corrente total que passa no circuito, eu tenho um V total que estimula as cargas a se movimentarem, certo? Eu vou querer descobrir algumas coisas aqui. Agora, em geral, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual é a resistência equivalente. Resistência equivalente. Eu não sei até onde vocês enxergam aqui o quadro, mas eu já vou virar a página, fazer assim. A resistência equivalente, que eu vou apelidar de RE, podemos chamar também de resistência total. O que seria essa resistência equivalente à resistência total? A ideia seria como se eu tirasse esses 3 resistores que eu tenho aqui e colocasse um só, um valor dos 3, tá? Correspondente aos 3. Então, o que eu teria aqui, efetivamente, seria a ideia de construir esse mesmo circuito, com apenas um resistor. Apenas um resistor. Então, aqui está o meu gerador. Tá? O meu gerador, eu vou de fato, eu tenho aqueles 3 resistores. Tá? Mas é como se eu tivesse apenas um aqui. Isso que eu vou estar enxergando. Então, aqui estaria a minha resistência equivalente. Vamos botar ali, daquela forma que eu representei para vocês. Assim, essa forma aqui para representar a minha resistência equivalente. Como a minha associação aqui apresentada é em série, para eu achar a resistência equivalente à resistência total de uma associação em série, o que vai acontecer aqui é essa resistência ligada nessa, ligada nessa. É como se todas essas resistências se transformassem numa única, cujo valor é a soma dos valores de cada uma delas. Então, a resistência equivalente de uma associação em série é o somatório das resistências de todos os resistores. Então, no nosso exemplo, a resistência equivalente seria, se eu afirmei para ti no início aqui que R1, que é esse aqui que tem 10 ohms, esse aqui tem 20, esse aqui tem 30, seria então 10 mais 20 mais 30, ou seja, seria 60 ohms de resistência equivalente. Essa seria a resistência equivalente de todo o circuito.
Então é como se todo mundo aqui, que estava antes aqui disposto, valesse simultaneamente 60 ohms. Pronto, acabou. Vai, 60 ohms. Bom, qual vai ser o meu próximo passo? Eu vou querer agora descobrir, no item B, eu disse para ti aqui, né, que existe um V total, um potencial total, uma diferença de potencial total, que estimula as cargas a se movimentarem. Mas cada resistor aqui vai ficando com uma parte desse potencial. Então, a associação em série divide o potencial, divide a diferença de potencial do gerador, proporcionalmente às resistências. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou querer descobrir no meu item B quanto é que vale o V1, quanto é que vale o V2 e quanto é que vale o V3. Quanto é que vale o V1, quanto é que vale o V2, quanto é que vale o V3. Bom, para eu saber quanto é que vale V1, V2 e V3, eu teria que fazer o seguinte, ó, lei de Ohm, V e R. Lembra? Primeira lei de Ohm. V igual a R vezes I. V igual a R vezes I. Então, eu quero achar o V. O R1 eu sei quanto é que vale. O R1 eu sei que é 10 ohms. Ele foi fornecido para nós. E o I1 eu não sei quanto vale. Não sei. Mas, se eu sei que isso é uma associação em série, eu sei que o I1 é igual em todos os resistores. Certo? Se ele é igual em todos os resistores, ele é igual ao I total. E como é que eu vou achar o I total? Então, isso seria para mim o meu item C. Quanto que vale o I total? Quanto é que vale o I total? Fácil de achar, usando a primeira lei de Ohm. Quem vê, ri. V total igual ao R equivalente vezes o I total. Quanto é que é o V total no meu circuito aqui? No meu circuito, o V total, eu afirmei para ti que é 120 volts. Eu disse para ti, certo? Então, isso foi informado para nós. Ele é 120 volts. A resistência equivalente a gente calculou aqui, 60 ohms. E o I total é o que eu quero achar. Vou achar o I total, então, agora. Ele vai ser igual a 120 dividido por 60, que dá 2 amperes. Esse é o I total. Esse é o I total. Bom, se esse é o I total, ele é o I1, ele é o I2, ele é o I3, pois na associação em série, a corrente que passa aqui, passa aqui, passa aqui, chega aqui, então ela é sempre a mesma. Então, agora eu já sei quanto é que vale o I1. O I1 é 2. O R1 é 10. O V do 1 vai ser igual a 10 vezes 2, que é 20 volts. Então, tu lembra que aqui o V era de 120 volts. Dos 120 volts, aqui já ficou 20. Sobrou 100 dos demais, certo? Então, vamos descobrir agora quanto é que é o V no 2. Quanto é que vale o V no 2? O V no 2 é o R do 2 vezes o I do 2. O V do 2 é... O R do 2 foi dado para nós, ó. Tá aqui, 20. Então, colocamos aqui, 20, foi dado. O I do 2 é o mesmo que o I total, que nós calculamos, deu 2. 20 vezes 2 dá 40. Então, 40 volts. Veja, dos 120 que nós tínhamos aqui, 20 ficaram nesse. Aqui ficou 40. Aqui ficou 40. Então, veja, dos 120 eu tenho 20 que ficou aqui, 40 ficou aqui. Ficou 60 nesses dois. Sobrou 60 para esse. Então, eu já sei que o I do 3 é 60. 60 volts, porque 60 mais 40 mais 20 dá os 120 total. Mas eu posso fazer a conta. Aqui a gente pode matar a cobra e mostrar o rate, não tem problema. O V3 vai ser R3 vezes o I3. Quanto é que é o V3, então? R3. Quanto é que vale o R3 para nós ali? 60 volts. Está lá. Desculpa, o R3 não vale 60 volts. O R3 vale
30 ohms, perdão. 30 ohms. Está ali. 30. O I3 a gente calculou, é o I total, que vale 2. Quanto é que é 30 vezes 2? 60 volts. Eu já sabia. Por quê? 20 mais 40 mais 60 dá o 120, que é o total da minha associação em série. Complicou? O que a minha associação em série faz, então? Ela pega o estímulo total, que é a diferença de potencial dos portadores de carga movimentária, e vai distribuindo proporcionalmente para cada resistência. A menor resistência vai ficar com menor potencial. A maior resistência vai ficar com maior potencial. Ela vai impor maior dificuldade para a carga se passar. Como ela impõe maior dificuldade para a carga passar, ela vai ficar com mais energia por unidade de carga. Então, mais energia por unidade de carga, mais potencial, menor resistência, menos energia por unidade de carga. Então, isso que faz a associação em série. Ela divide o potencial e mantém a corrente constante em todos os resistores. A corrente fica igual em todos os resistores. Tranquilinho? Dá para encarar? Vou fotografar de novo esse aqui, já que eu acrescentei algumas informações, como se fosse um quadro 2. Tá? Quadro 2. Já estou mandando para vocês aí. Quadro 2. Vamos para o quadro 3. Também vou mandar para vocês. Quadro 3. Quadro 3. Vamos ver se está indo aí. Eu vou apagar esse quadro 3 aqui, tá? Eu vou manter o quadro 1 lá, porque eu vou precisar dele para fazer mais perguntas aqui. A minha intenção aqui nos exemplos é cobrar, perguntar para tudo que seria possível de ser perguntado. Se tiver dúvida, pergunta daí, grita, tá? Não deixa a dúvida se acumular. Que foi o quadro. Na próxima questão, eu quero saber qual é a potência que fica sendo dissipada por cada um dos resistores. Lembra, a potência é a energia que é transformada na unidade de tempo. Pode ser energia aproveitada ou energia que foi perdida. Enfim, é a potência útil que aproveita a potência dissipada e a energia que foi perdida. Bem, eu quero saber qual é a potência qual foi a potência dissipada pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3. Para calcular a potência, pessoal, a gente tem uma série de relações. Potência igual a o π, né, se quiser usar o U, potência igual a R vezes I ao quadrado e potência igual a V ao quadrado sobre R. Lembra que há essas 3 relações aqui? E ainda aquela que está vinculada à energia. Energia igual a potência vezes o tempo. Então eu tenho aqui para trabalhar com a potência. Vai depender agora do que eu tenho de informação para calcular qual é a potência que o resistor 1 dissipou. Eu vou pegar aqui a definição. Eu sei quanto é que vale o I1, eu sei quanto é que vale o V1. A potência 1 é o I1. O I1 é igual para todo mundo. A gente já havia calculado lá, é 2 amperes. O V1 a gente calculou antes. Achamos ali 20 volts. Então, 2 vezes 20 deu 40 watts. Esta foi a potência que esse resistor aqui produziu para nós. Ele pegou desses 120 volts, ele conseguiu aproveitar de tal forma que ele consome 40 volts por segundo de energia. Desculpa, 40 joules por segundo de energia. A energia que ele está consumindo, 40 watts. Bom, aí vem a potência 2. E 2 vezes V2. Potência 2 e 2 é 2 amperes. Porque é igual para todo mundo. A voltagem em 2, a gente havia calculado. 40 volts. 40 volts. 2 vezes 40 dá 80
80 watts. A potência em 3, I3 vezes V3. I3 vezes V3, legal. I3 vezes V3. Potência 3, I3 é 2, porque é igual para todo mundo. Aqui o V3 a gente havia calculado antes. 60 volts, vou colocar aqui, 2 vezes 60 igual a 120 watts. Se a gente quiser saber qual é a potência total dissipada pelo circuito, a gente pode pegar a potência total igual a P1 mais P2 mais P3. Então, a potência total é 40 mais 80 mais 120. Isso vai nos dar 240 watts. Bom, alguém poderia perguntar também, mas não dá para usar... Não dá para fazer P igual a I vezes V, total, dá. P total é, o I total que é 2 amperes, o V total que era 120 volts. 240 watts, o mesmo resultado. Tá? Então tem mais de uma forma que a gente pode usar para calcular a mesma coisa. Foi mais um quadrinho para vocês. Então, isso é associação série, tá, pessoal? É associação em série, onde a corrente que passa num resistor é a mesma que passa em todos os demais. Um desligou, um queimou, desliga tudo. Por que a gente não pode ter na nossa casa a associação em série? Esse seria talvez o maior problema, né? Imagina tu desligar a tua luz da sala, aí desliga tudo que está ligado na casa. Tudo. Tu quer ligar o teu computador, tu tem que ligar tudo que está ligado na tua casa. Senão não vai funcionar. Então, esse seria um grande problema. Então, a associação séria não é a associação que a gente tem na nossa residência. Na casa da gente, pessoal, a gente tem a associação de resistores que a gente vai chamar de associação em paralelo. A associação em paralelo. Vamos falar sobre a associação em paralelo um pouquinho aqui. A associação em paralelo. Fazer assim, ó, também, que é uma representação que a gente usa para paralelo, né? Associação em paralelo. O que vai acontecer nessa associação? Eu vou ter, por exemplo, assim, um gerador aqui, um gerador aqui, barra mais larga, barra mais estreita, V, U, diferença de potencial. Vamos para cá. Aqui nós vamos ter, por exemplo, 3 para cá, 3 para cá, por exemplo, um resistor aqui, eu vou chamar de R1, um resistor aqui, que eu vou chamar de R2, e um resistor aqui, que eu vou chamar de R3. Vou dizer que o R1, o R2 e o R3 valem respectivamente, digamos aí que é, só para facilitar um pouco a conta, 20 ohms, 30 ohms e 60 ohms. Vamos supor aqui que a nossa diferença de potencial, nossa tensão, é 120 volts por hora outro. Certo? O que acontece agora nesse caso?
caso é o mais relevante para nós, porque é o que acontece na casa da gente. A gente pode entender um pouco melhor o que acontece na estrutura da casa da gente. A gente recebe energia lá, no caso da gente aqui, da CE, né? Conferência Estadual de Energia Elétrica. Bom, a energia chega, tem lá na frente da casa, a gente tem no quadro de luz do edifício, um relógio, um contador que vai medir o nosso consumo de energia. Mas é lá que chega a diferença de potencial. No caso de vocês, se não morarem fora de Porto Alegre, 110 volts aproximadamente. No interior, normalmente 220. Aqui onde eu moro, 220. No caso de vocês, deve ser alguma coisa por volta de 110. Pois bem, a diferença de potencial está estabelecida. Aqui é mais, aqui é menos. Lembra que a corrente sempre vai do mais para o menos. Então, eu vou ter ligado aqui a diferença de potencial, eu vou seguir a corrente, tá? Sempre do mais para o menos. Aqui eu tenho a corrente, que é o I total. A corrente só tem esse caminho. Quando chega aqui, ela encontra um nozinho. Vai lá, Eduardo. Ela vai encontrar um nozinho. E nesse caminho ela vai tender a se dividir. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Aqui está o outro nozinho, a corrente segue aqui com o I total. Então, o que faz a minha associação em paralelo? Ela divide o I, ela divide a corrente. Ela é um divisor de corrente elétrica. Um divisor de corrente elétrica. Agora, a diferença de potencial para todos os resistores é a mesma. Então, o V, o U, a tensão, enfim, é igual para todos. Ela é igual para todo mundo. Ela tem exatamente o mesmo valor para o R1, para o R2, para o R3. Mesmo valor. Então, na tua casa, por exemplo, 110 volts, a tua televisão está ligada em 110, o teu computador está ligado em 110, a fonte do teu celular está ligada em 110, o liquidificador está ligado em 110, o forno de micro-ondas 110, a máquina de lavar roupa 110, a menos que tenha uma rede separada para isso. Tá? Pode produzir uma rede de 220, quando tu está ligado em 110 não tem problema. Chamar um técnico que ele vai fazer isso. Mas é igual para todo mundo. Se eu desligar um dos resistores, ó, queimou eu desliguei a lâmpada aqui da sala, eu desligo a lâmpada da sala, o resto continua funcionando. Por que continua funcionando se eu desligar esse aqui? Ó? A diferença de potencial aqui continua acontecendo. Ó. Aqui mais, aqui menos. A diferença de potencial aqui também continua acontecendo. Mais, menos. Eu tenho um estímulo para as cargas se movimentarem. Então aqui, desligando, queimando um ou mais resistores, os demais seguem funcionando. Funciona para todo mundo. Eles não param de funcionar. Certo? O nosso problema aqui, vou fotografar aqui para mandar para vocês. Esse quadro que é o nosso quadro 5. Quadro 5. O nosso problema aqui maior é, se eu quiser substituir essas 3 resistências por uma, como é que eu vou fazer para achar a resistência que eu vou ter total? Pensa o seguinte, se na tua casa tu ligar só a televisão, na televisão vai passar uma corrente elétrica. Certo? Se tu ligar junto com a televisão o teu computador, na televisão vai passar uma corrente elétrica, no computador vai passar uma corrente elétrica. Se tu desligou o computador, na televisão continua passando a mesma corrente. Se passar mais ou menos, a TV não vai funcionar adequadamente, pode até queimar, se passar mais. Da mesma forma, se desligar a televisão, ficar só o computador, a corrente que passava antes continua passando, sem problema nenhum. Certo? Então, o que acontece? Quanto mais resistências, ou mais resistores eu ligar aqui,
maior vai ser a corrente que vai passar no total do meu circuito. Certo? Para passar mais corrente no circuito, eu preciso reduzir a resistência. A resistência é o que dificulta a passagem das cargas, das correntes elétricas. Então, a resistência, neste caso aqui, na associação em paralelo, a resistência equivalente, a resistência total, é calculada de forma diferente. Eu vou querer calcular, então, no item A, nesse meu exemplo, a resistência equivalente do circuito. Ou resistência total. Modalidade RE. Seria bom eu pegar todo aquele circuito que eu tenho lá, todo ele, tá? E ligar num resistor só. Não dá para fazer isso na prática na casa da gente, né? Não tenho como transformar a televisão, a geladeira, o forno de micro-ondas, enfim, computador, tudo isso numa única coisa. Mas é a representação para a gente pensar de como seria tudo de uma forma mais simplificada. Então, aqui estaria o V, aqui estaria o RE. E como é que eu acho a resistência equivalente ou a resistência total numa associação em paralelo? A resistência equivalente é calculada assim, ó. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de todas as resistências dos resistores. Então, no nosso exemplo aqui, eu teria o inverso da resistência equivalente igual a 1 sobre o R1, que é 20. 1 sobre 20, mais 1 sobre o R2, que é 30. 1 sobre 30, mais 1 sobre o R3, que é 60. Para poder somar isso aqui, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Neste lado aqui é 60. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1 fica 3. 60 por 30 dá 2, vezes 1 fica 2. 60 por 60 dá 1, vezes 1 fica 1. E aí eu fico 1 sobre a resistência equivalente igual a 6 sobre 60. Eu vou inverter esse lado, invertendo esse lado, eu vou ficar com resistência equivalente igual a 60 sobre 6, que dá 10 ohms. Então, é como se todos os meus resistores fossem substituídos por 1 de 10 ohms. 1 de 10. Bom, esse sempre é o meu primeiro passo. Assim, 99% das questões em que eu tenho uma associação de resistores, a primeira coisa que eu faço é calcular a resistência equivalente. Em seguida, o que a gente faz é calcular a corrente. Qual é a corrente total do meu circuito? Como é que eu acho a corrente? Primeira lei de Ohm. O U que ri, o V que ri. Total é o equivalente, né? Então, eu quero o V total. É o que está aqui. O R é o equivalente. E o I é o I total. Bom, o V total me foi dado na questão. 120 volts. Aqui. 120 volts. Isso é igual à resistência equivalente que nós calculamos aqui. 10. Vezes o I total, que é o que eu quero achar. Quanto vale o I total, então? O I total vai ser 120 sobre 10, simplifica aqui, vai dar 12 amperes. Essa é a corrente total do meu circuito. Eu sei que quando eu ligo aqui, ó, liguei aqui eu tenho 12 amperes. Os 12 amperes chegam aqui e eles vão se dividir. Por onde será que vai passar mais corrente? Onde a resistência é maior, onde a resistência é menor? O que é a resistência? Pega o nome da palavra. Resistência. Resistência é uma coisa que facilita ou que dificulta? Tá, tu tá ligado aí num gatinho, tá meio apaixonado. Se a resistência dessa outra pessoa for maior, vai ser mais fácil ou mais difícil de conquistá-la? Quanto maior a resistência, mais difícil. Quanto menor a resistência, mais fácil. Da mesma forma que a resistência é o que possibilita a passagem da corrente. Aonde a resistência é maior, aqui
vai passar uma corrente menor. Onde a resistência é menor, aqui a corrente que vai passar é maior. Então, é o que a gente vai calcular agora aqui. Tá? No nosso item C. No nosso item C, eu vou calcular qual é a corrente que passa no 1, qual é a corrente que passa no 2 e qual é a corrente que passa no 3. Mas para calcular isso aqui, eu tenho que lembrar que, com certeza eu tenho que lembrar que o V total é igual ao V do 1, que é igual ao V do 2, que é igual ao V do 3, que no nosso exemplo é 120 volts, certo? Porque aí sim, ao calcular o I do 1, eu vou botar aqui, ó, V1 igual a R1 vezes I1. O V1 é o V total, 120. O R1 foi dado para nós. O R1 foi dado para nós, está aqui. 20 ohms. 20 ohms. O I1 nós vamos achar agora. O I1 nós vamos achar agora. Quanto é que vale o I1? O I1 vai ser igual a 120 sobre 20. Divide aqui, dá 6 amperes. Então, dos 12 amperes que a gente tem chegando aqui, ó, 6 vão ficar com esse. 6 vão ficar com esse. Sobrou 6 para os outros dois. Certo? Quanto é que vai ficar dessa corrente no R2? Vamos calcular o I2. Para achar o I2, tá? I2. Vou lá, então. V2 igual R2 vezes I2. O V2 é o V total, 120. O R2 foi dado para nós. O R2 é 30. Então, vou colocar o 30 aqui. E o I2 é o que eu vou achar agora. Então, o I2 vai ser igual a 120 dividido por 30. Simplifica que vai dar 12 dividido por 3, 4 amperes. Esse é o I2. Achei o I2. Me falta achar o I3. Mas será que falta eu achar o I3 mesmo? Eu tenho 3 resistores. Ó. Eu tinha 12 amperes aqui. 6 ficou com esse, 4 ficou com esse. Quanto que ficou com esse aqui? 6 mais 4 dá 10. Eu tinha 12. Então aqui ficou 2 amperes. Ah, mas eu quero fazer a conta. Não tem problema. Então vamos fazer a continha aqui. Vou achar o I3. Tá? V3 igual a R3 vezes I3. Não tem problema. V3. Eu já sei que o V3 é o V total, que era 120 volts. O R3, quanto é que vale? O R3 foi dado para nós aqui, é 60 ohms. Então, 60. E o I3 é que eu quero achar. Vou isolar o I3, vai ser igual a 120 dividido por 60, daqui 2 amperes. Esse é o I3. 2 amperes. Achei a corrente que passa no I3 fazendo a conta. Mas eu sei que a soma dessas correntes tem que dar a corrente total, porque na associação em paralelo eu tenho um divisor de I. Na série eu tenho um divisor de V, no paralelo eu tenho um divisor de I. Na série, o I é igual para todo mundo. No paralelo, o V é igual para todo mundo. Certo? Vamos fotografar aqui, então, para que a gente possa ter essas informações. Já mando para vocês esse quadro. Feito. Mandei os quadros aí. Bom, visto
os dois tipos de circuito de associação que a gente tem, série e paralelo, eu quero chamar a atenção de algumas observações, tá? Que podem nos ajudar a resolver questões de forma mais rápida. Então, vou para as observações com vocês aqui. Tá? As observações. Observações. 1. Na associação em paralelo. Tá? Se houver N resistores com resistências R iguais. A resistência equivalente vai ser igual a R sobre N. Exemplo. Vamos supor que eu tenho assim, ó. R, E. Certo? Vamos supor que cada um desses R aqui é 6, ó. 6, 6, 6. Certo? Eu quero saber quanto equivale a resistência equivalente aqui. Quantos resistores iguais eu tenho aqui? Eu tenho 3 resistores iguais. Quanto equivale a resistência de cada um deles? 6 ohms. Então, a resistência equivalente aqui é R sobre N. 6 sobre 3, 2 ohms. É como se substituísse isso aqui tudo por 1 de 2 ohms. Certo? Dá menos trabalho do que fazer a conta que a gente viu antes, que é essa aqui, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 igual a 1 sobre RE. O resultado é o mesmo. Pode fazer daquela forma. Aquela representação inicial ele funciona sempre na associação em paralelo. Aqui é para facilitar se todos forem iguais. Certo? Se eu tiver uma segunda observação agora, tá? Uma segunda observação. Na associação paralela. Se houver 2 resistores R1 e R2, certo? Pode ser igual, pode ser diferente. Se for igual, já faz assim, né? Então, como é que eu vou achar a resistência equivalente? A resistência equivalente pode ser calculada assim: o produto dividido pela soma. O produto dividido pela soma. Então, vejamos. Vamos supor que eu tenha aqui 2 resistores associados em paralelo. 2 resistores associados em paralelo. Um resistor aqui. Um outro resistor aqui. Vamos supor que esse resistor R1 seja de 6 ohms e o R2 seja de 3 ohms. A resistência equivalente aqui vai ser 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, 6 mais 3 é 9, 2 ohms. O fato de ter dado 2 lá e aqui não tem nada a ver, né? Casual. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Mas eu posso fazer assim, ao invés de usar aquela fórmula que vimos antes. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas essa funcionaria, teria o mesmo resultado. Certo? Então, isso é relevante para nós. Tá? Isso é relevante para nós.
Vamos botar esse quadrinho para vocês. Quadro 8. Foi. Tranquilo? Bom, uma última observação aqui para nós, tá? Uma última observação para nós aqui. Uma última observação para nós aqui. 3, certo? Na associação, perdão, vamos ali. A gente não voltou. Na associação segue a RE, lembra o que é RE? Resistência equivalente? É sempre maior do que a maior das resistências. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 4 ohms e R3 igual a 15 ohms. Qual vai ser a resistência equivalente aqui? 2 mais 4 mais 15. Isso vai dar 21 ohms. Qual é a maior das resistências? É o R3. E qual é a resistência equivalente? 21. Então, a resistência equivalente sempre vai ser maior que a maior das resistências dos resistores. Na associação paralela, a resistência equivalente sempre será menor do que o menor dos, a menor das resistências, a menor das resistências. Por exemplo, vamos supor que eu tenha R1 igual a 2 ohms e R2 igual a 2 ohms. Associação em paralelo, dois resistores iguais, a resistência equivalente vai ser R sobre N. Eu tenho na realidade N igual a 2, o R é 2, o N é 2. Isso vai dar 1 ohm. Esse valor é menor que o menor dos resistores. Isso sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer. Tá bom? Pessoal do segundo ano, eu vou estar editando esse vídeo aqui, colocando para vocês, tá? Esse quadro é o quadro 9. Com isso aqui dá para a gente trabalhar as questões do capítulo 10 do livro, tá? E eu vou estar postando para vocês a representação da associação mista, que é quando junta tudo. Que dá para fazer aí as questões do capítulo 11. E vou indicar para vocês daí um link de exercícios de associação de resistores série, paralelo e misto. E dá para fazer as questões do livro. Tá? Então essa é a ideia para a gente poder trabalhar para as provas, ou para a prova, né? Que acontece aí daqui a 2 semanas, se não me falha a memória. Tá bom? Conteúdo da prova, então, vai até a associação mista, que eu vou estar, então, concluindo agora, em seguida, botando para vocês o videozinho, depois de falar de série paralela. Tá bom? Uma boa semana, pessoal do segundo ano, bons estudos, apresente as dúvidas, traga as dúvidas o quanto antes, para eu poder te atender com mais rapidez e mais qualidade. Tá bom? Obrigadão pela presença de vocês, um beijão para todos.